Olá! Hoje chegou o tão esperado relato da ressonância harmônica primeira onda do professor Hélio Couto. Vai ser um relato sobre os primeiros 30 dias. Muita coisa aconteceu, muitos insights, e vem comigo que você vai saber agora. Bom, na semana anterior de pedir a onda, né? Muita coisa aconteceu em minha vida. Muita coisa que eu falo aqui dentro. Eu senti um aperto muito grande no coração. Aquela sensação de sufocamento, não foi crise de pânico, é uma questão mais espiritual. Hoje eu tenho um pouco de noção do que aconteceu, mas eu vou falar sobre isso quando eu tiver ainda mais clareza, então aguarde. Então, depois dessa semana, alguns vídeos começaram a aparecer muito no YouTube para mim, vídeos de relatos. Então, a ressonância começou a pulsar na minha cabeça. E o que mais me chamou a atenção foi que eram relatos de pessoas de todos os tipos, sabe? Então, assim, pessoas que você nunca esperaria fazer um relato espiritualista. E ali eu cheguei à conclusão que a gente está entrando mesmo na quinta dimensão. Porque você vê, né, muitas pessoas fazendo entrevistas no podcast, falando de quinta dimensão, né, falando isso e aquilo, mas você acha que vai ter algum fato mais explícito para você ver a quinta dimensão, né, que tá mesmo aí. Mas pelos relatos e as diferentes pessoas que estão fazendo ressonância harmônica, você vê que é algo sutil mesmo. Isso mostra para a gente claramente que estamos entrando na quinta dimensão e muitas pessoas já estão na quinta dimensão. Então, quando eu cheguei a essa conta, né, cheguei a essa conclusão depois dos vídeos, né, dos relatos que eu vi, eu fiquei assim encantada de ter descoberto isso, né, de ter notado isso. E aí eu resolvi finalmente pedir a minha primeira onda. Bom, sobre os meus pedidos, né? As palestras e o livro do professor Hélio Couto nos orienta bastante em como fazer esses pedidos. E eu tentei mais ou menos seguir ali. Hoje eu faria ainda um pouquinho melhor, né? Lógico que a gente vai aprimorando, mas o que eu fiz foi basicamente o seguinte: ele fala, né? Quais são seus projetos de vida? Eu falei, eu quero criar aplicativos de celular que sirvam para ajudar as pessoas em todos os setores das suas vidas. E com esse dinheiro eu pretendo viajar para lugares espirituais do Brasil e do mundo, conhecer pessoas incríveis, super conectadas com a energia do universo. Eu tenho muita curiosidade em entender a história, as experiências das pessoas. E falei que quero também atrair um parceiro de vida ideal para mim, do ponto de vista físico, financeiro, emocional, mental, espiritual, cultural e intelectual. Parceiro ideal porque o universo, Deus, minha centelha divina, sabe melhor do que eu o que é bom para mim, né? O que dá certo. Então foi assim que eu pedi. Também falei, sendo assim, quero cada vez mais me desenvolver como ser humano e como ser humano e espiritual, para que eu possa dar a Anne uma existência próspera, amorosa, cheia de vida, alegria, uma existência incrível. E aí eles perguntam, né? Quais suas dificuldades, em que áreas, seja breve no seu relato. E aí eu falei, bom, as minhas dificuldades são em todas as áreas. Demorei muito a compreender o meu processo, a minha vida, as minhas relações familiares
e o budismo me despertou. Então, vou focar em coisas mais urgentes nessa primeira onda, que seria trabalho e realização profissional. Então, eu pedi foco, concentração, quero ter mais foco, concentração, memória, facilidade em aprender e absorver conhecimento, ter sinergia com professores, mentores, livros. Quero ter alta produtividade, com muita qualidade nos projetos que estou trabalhando. E pedir também eu quero sair da inércia e começar a colocar alguns produtos da TorqueTech, empresa que criei, no mercado. Então eu pedi, do lado profissional, né? Foco, memória e sair da inércia, né? Sair da procrastinação. E aí eu achei que a onda, né, fosse demorar mais ou menos uns 15 dias para chegar. Mas depois que eu recebi o e-mail de confirmação, né, o e-mail demorou mais ou menos uns 3, 4 dias. Depois que eu recebi o e-mail, a onda chegou em 2 dias. Então foi bem rápido. Eu não tinha terminado de ler o livro Mentes Informadas ainda, faltavam uns 40% que eu terminei naquela semana. Bom, eu toquei a onda pela primeira vez no dia 19 de junho e eu achei que não fosse sentir nada, mas eu senti uma pressão aqui na base do nariz, parecida quando a gente faz mergulho. Eu senti essa pressão e depois, durante o dia, uma pressão no centro da cabeça e um pouquinho de enjoo. Eu senti mais uma vertigem. Parecia que eu ia e voltava, parecia que o espírito estava assim, em 2 lugares ao mesmo tempo. Aquela energia, aquela alegria que as pessoas relatam, eu não notei tanto, porque isso eu senti a primeira vez que eu entoei o mantra budista, né? Eu até falei num vídeo anterior. E assim, já fazem 20 anos que eu sou budista, então de lá para cá eu desenvolvi técnicas para manter essa energia vibrante, né? Então de manhã eu faço meditação e eu tenho algumas técnicas para manter essa energia. Então não notei muito, mas eu notei um pouco sim, tá? Então, a partir daí, né, que eu senti essa energia, eu vi uma semelhança muito grande com o budismo. Então, por isso, eu decidi, eu fiquei toda animada a voltar a gravar vídeos para o canal sobre o budismo, mas agora sobre o budismo e a ressonância, traçando um paralelo, né? Eu comecei a fazer um estudo e observar o que eles têm de igual, né? Bom, eu sonhei 2 vezes com a casa sendo limpa, com a minha casa sendo limpa, sabe? A casa suja sendo faxinada. Eu sonhei 2 noites com isso. E lembra quando eu pedi produtividade? Então, teve um dia que eu fiquei completamente paralisada. Eu não consegui fazer nada o dia inteiro, assim, surreal. Eu fiquei sentada, olhando para o nada, com o olhar perdido, o dia inteiro. Tipo, o dia passou assim, quando eu assustei, estava à noite, eu estava sentada no mesmo lugar, sem fazer nada. Eu achei assim, cara, muito estranho, sabe? E assustador até. No outro dia eu falei assim, não, hoje vai ser diferente. Foi um pouquinho, mas eu não resisti. E eu voltei a sentar no mesmo lugar e ficar olhando para o nada. Assim, surreal, de doido, sabe? Que mais que aconteceu? No terceiro dia eu falei, agora eu já sei como é que é, já sei como esse trem de ficar olhando para o nada funciona, né? Hoje vai ser diferente. Consegui reagir, mas me deu uma dor de cabeça tão forte, mas tão forte, que eu acabei tendo que tomar um remédio e deitar, e deu no mesmo. Depois disso as coisas foram melhorando, mas eu continuei na inércia. Como eu não posso trabalhar, que eu tô nessa inércia, né?
eu vou fazer outras coisas. Então, se não dá aqui, vou por aqui. Então, eu comecei a fazer os roteiros dos vídeos e também a ler bastante, tá? Bom, quanto à memória, que foi a outra coisa que eu pedi, gente, eu fiquei com memória de ameba. Surreal, ameba. Para você ter uma ideia, eu fui cozinhar um ovo. Aí coloquei água lá, o ovo para cozinhar, né? Quando eu fui olhar se a água já estava fervendo para contar os 5 minutos, não tinha ovo na panela, só tinha água. E aí eu abri a geladeira para pegar o ovo e colocar lá. Não sei o que que deu. Eu esqueci. Eu simplesmente contei os 5 minutos. Quando eu fui ver na panela, não tinha ovo. Assim, essa foi surreal, né? Mas teve outras coisas de memória, mas essa foi a mais gritante. Então, os vídeos, né, a leitura do livro do professor Hélio Couto nos ensina que isso é catarse. Eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso depois. Mas, enfim, isso que eu vivi, né, e ainda estou vivendo um pouco, me fez relacionar muito ao budismo, ao que eu passei no início da prática budista. E eu entendi que você é submetido a um treinamento para você alcançar o seu objetivo. Tipo, eu quero memória, então eu vou tirar a sua memória para você desenvolver técnicas de memorização, para você ficar mais presente. E aí, quando você retornar à sua memória normal, ela vai estar muito melhor, porque você vai estar com essas técnicas de memorização, de presença. Bom, eu acho que é isso, mas eu ainda estou investigando e isso tem muita relação, como eu falei, com as catarses que eu passei no início da minha prática budista, né? Sim, a primeira semana foi dessas catarses. Eu senti também um calor intenso, um calor interno, sabe? Parece fogo. Não é climatério, é o mesmo calor que eu senti quando eu comecei a entoar o mantra. A primeira vez que eu entoei o mantra foi esse calor, sabe? E eu passei a sentir muito esse calor nessa semana. Bom, a segunda semana o calor interno continuou bastante forte. Eu comecei a ter muitas dores nas costas. E quando a dor nas costas vinha mais forte, o calor também vinha mais forte. E, e aí, ao dormir, né, fazer minha meditação, que eu vou falar daqui a pouco, eu perguntei o que que isso quer me dizer, o que que está limpando. Isso é limpeza? O que que está limpando? E aí eu tive a resposta do que é, mas eu não vou falar porque é uma coisa muito particular. Bom, além do calor, né, na segunda semana eu comecei a ter muita insônia. Tipo, eu acordava 2, 3 horas da manhã e não conseguia dormir. Muitas vezes eu até levantava, porque não adiantava muito. E assim, eu sou uma pessoa que eu durmo muito. Meu sono nunca é afetado. Por mais preocupada que eu esteja, triste ou alegre, meu sono não afeta. Mas começou a afetar. E aí eu também tive uns insights, assim, um insight que eu achei incrível. Porque às vezes, por exemplo, a gente está num trabalho e é o nosso colega que é promovido, mas a gente faz as coisas com muito mais capricho, atenção, com técnicas melhores, sabe? A gente, pelo nosso julgamento, a gente é muito melhor do que o colega que foi promovido, sabe? E aí a gente fica chateado, acha que foi injusto. Tem também aquele caso, às vezes a gente tem uma ligação de alma com alguém, ou a gente acha que tem, né, uma ligação de alma com o namorado, e esse namorado trai a gente, acaba se casando com outra pessoa, né?
e a gente fica assim sem entender. E o insight que eu tive é, às vezes essas pessoas estão apenas guardando o lugar para a gente, porque a gente não está preparado, é uma posição muito boa, por exemplo, no trabalho, e a gente não está totalmente preparado para ter sucesso nela ainda, sabe? Tipo, esse namorado, por exemplo, se a gente casasse com ele naquela situação, não ia dar certo, ia ser sofrimento de todos os lados. Então, às vezes, aquela pessoa tá lá, só tá trabalhando um ponto nele ou aguardando a gente melhorar, se despertar, né, como pessoa para aquele relacionamento ou aquele promoção, aquele cargo que a gente quer dê certo. Enfim, esse foi o insight, eu achei muito interessante e, bom, e aí eu tava com um zumbido no ouvido, sabe? Eu sempre tive isso, desde a infância. E uma vez eu assisti um vídeo do Saulo Calderon, que ele falando desse zumbido, e ele falando que se você prestar atenção no zumbido, é uma técnica de projeção astral. E com isso eu desenvolvi um exercício para intensificar esse zumbido. Bom, como eu já tinha até esquecido esse exercício, como voltou muito forte na ressonância, eu resolvi fazer meditação à noite antes de dormir. Eu apago as luzes, já estou preparada para dormir, eu sento na cama, eu viro para o lado da parede, né? E aí eu fecho os olhos, faço o exercício de respiração, um exercício que o Dr. Joe Dispenza ensinou no Se Tornando Sobrenatural. Eu juntei esse exercício com a técnica que eu desenvolvi para aumentar o zumbido, eu faço ela e aí eu fico em silêncio, meditando, ou eu faço perguntas para mim mesma. Ou eu faço sugestões, fazer sugestões mais, né? Mas às vezes eu faço pergunta. Vou falar isso mais à frente. Bom, essa aí foi a segunda semana de ressonância que eu tive alguns insights e eu achei muito bom, gostei muito. Bom, a terceira semana, de 4 a 10 de julho, começou comigo sonhando que eu tinha contratado uma faxineira para me ajudar na limpeza da casa. Eu tive dores de cabeça leves, mas bastante náusea. A náusea aumentou assim muito. E essa náusea me remeteram a dezembro de 2012, que eu senti muita náusea. Foi assim, insuportável para mim. Até achei que estava grávida, tanto de náusea que eu senti. Então, eu consegui fazer esse link. Eu preciso investigar isso melhor. Bom, eu sonhei também que eu estava nadando numa água muito clara, cristalina. Eu não sei se é mar ou se é rio. Eu acho que era mar, era uma água cristalina. E isso me fez pesquisar sobre o arquétipo da sereia. Eu não era sereia, eu não tenho lembrança do sonho. A lembrança que eu tinha é que eu estava debaixo d'água, super à vontade, respirando, e tinha 2 pessoas comigo que eu não sei quem são, mas aí eu relacionei com o arquétipo da sereia e resolvi pesquisar e ler, porque eu não conhecia, para ver o que era. Bom, isso aí foi a terceira semana. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo de relatos que eu achei interessante e que vão ajudar vocês a entenderem também esse meu relato, tá? Bom, quarta semana. Essa semana começou comigo, assim, com muita disposição, porque eu estava numa inércia total, né? Então eu falo muita disposição mesmo. Eu lavei carro, eu faxinei a casa, eu troquei uma lâmpada de LED que tinha queimado. Então, assim, eu comecei a usar umas roupas que tinha, assim,
uns 5 anos que eu não usava. É, também separei algumas roupas para doação. Então as coisas começaram a movimentar. Como eu falei, eu lavei o carro, eu faxinei a casa e sempre que eu faço faxina na casa, eu de certa forma eu benzo ela, eu faço Ho'oponopono para minha casa. Eu gosto de faxinar. E depois da faxina, fazer Ho'oponopono, né? Parece que a casa fica viva, ela pulsa de energia, uma energia dourada. Pelo menos é assim que eu sinto, é assim que eu vejo, né? E então, aí eu recebi a visita de uma amiga minha. Ela veio, passou uma tarde aqui comigo e ela comentou que começou a sentir um calor interno, de repente um calor estranho. E, e aí eu não tinha relacionado uma coisa com a outra, sabe? Aí uns 2 dias depois eu mandei uma mensagem para ela, perguntei se aquele calor era um calor de ambiente ou um calor interno. E aí ela me falou que era um calor interno. Aí eu relacionei isso à energia da casa, que eu tinha acabado de faxinar e eu sinto ela pulsando. Então, quando minha amiga entrou, a energia abraçou, ela é mais sensível, então ela sentiu a energia da casa e também não deixa de ser a ressonância harmônica que eu estou fazendo, né? E junto com a casa, eu acho que ela sentiu. Bom, o insight mais importante, né, da quarta semana foi o seguinte: eu já tive algumas experiências, né, com seres na infância e adolescência. É, e aí, uma dessas experiências, eu foi que a pessoa me ensinava algumas coisas, que eu não vou entrar em detalhe. Eu lembro do material, eu lembro mais ou menos do que a gente fazia, mas eu não lembro de toda a técnica, eu não lembro de todo o ensinamento. E com essas coisas que as pessoas começam a fazer ressonância harmônica, começam a virar terapeuta e tal, aí eu falei, cara, será que isso aí não era para eu usar agora, nessa transição para a quinta dimensão? Porque quem não for para a quinta vai precisar de muita ajuda. Eu acho que é por isso que tantos terapeutas estão surgindo. Mas enfim, eu não tenho essa resposta ainda. Eu estou esperando, eu pedi um sinal, e se esse sinal vir positivo, que era isso mesmo, eu preciso relembrar, é, fazer uma regressão, sei lá. Mas isso vai ser natural, eu não vou procurar ajuda externa. Isso vai ser natural, eu vou lembrar das técnicas. Mas vamos aguardar, né? Eu achei isso assim incrível. E aí, sabe essa história que eu falei até no outro vídeo, de beber de todas as fontes? Eu não tenho preconceito de livro daquilo ou de fulano de tal. Eu leio. Se é uma pessoa que eu acho interessante que me indicou o livro, por exemplo, Osho, eu não gosto de Osho, mas foi uma pessoa interessante que me indicou, eu leio. Eu não descarto a mensagem por causa do carteiro. Eu acho que sempre tem alguma coisa. Eu acho que eu já quebrei esse paradigma, ainda bem. Enfim, a Amazon estava em promoção, eu acho que ainda está, né? E eu comprei uns livros lá. E coincidiu que normalmente eu compro livros de expansão da consciência e vejo os que têm mais estrelas, né? Mais recomendados, leio um pouco e pego o livro, né? E aí eu peguei um falando dinheiro não é o problema, você é, do Gary Douglas. Esse título me chamou a atenção por causa do vídeo de reencarnação que eu falei, né, que não são as causas que você fez no passado, o efeito que você está colhendo é o que você é. A causa não é o que você faz, é o que você é. E aí eu achei interessante, peguei o livro, comecei a ler. E aí esse cara é o cara que canalizou as barras de Access, que eu já tinha ouvido falar, mas não me interessei. Há um tempo atrás, eu vi uma entrevista da Débora Bica, no Paranormal Experience. Mas assim, não.
não me tocou, eu assisti um pouco, não terminei de assistir. E ela até fala do professor Hélio Couto, achei muito legal ela ter essa gratidão pelo professor, porque tem muita gente aí, né, de centelhas divinas, que fala que começou através de outra fonte, né, através de Cabalho, mas na realidade você vê os vídeos do início, começou com o professor Hélio Couto. Então acho legal, achei muito legal esse na Débora, que ela fala que começou com o professor Hélio, e achei muito legal essa gratidão, esse reconhecimento dela. E aí, como eu li o livro, comecei a ler o livro, achei interessante, fui ver o episódio dela e foi sensacional. Eu vou deixar o link aqui, por favor, assistam o episódio do Paranormal Experience e depois se inscrevam no canal da Débora também. Enfim, o livro abriu uma possibilidade muito interessante para mim, tá? Ele ensina você a fazer perguntas. E aí eu resolvi fazer uma pergunta. Mas antes de falar qual foi a pergunta que eu fiz, eu quero falar para vocês para quebrarem o paradigma que prosperidade é só sobre dinheiro e falar sobre dinheiro é ruim. Dinheiro é bom, tá? E prosperidade é sobre prosperidade em saúde. Uma pessoa próspera, ela tem boa saúde, ela tem sabedoria, ela é próspera nos relacionamentos, financeiramente, são em todos os setores da vida. Bom, vamos lá. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ler o livro, né? E aí à noite eu fiz a meditação, né? Que eu aprendi uma parte, eu tomei consciência com o Saulo Calderon, eu criei uma técnica, um exercício, misturei com o Dr. Joe Dispenza, e aí eu fiz, né? Eu até comento um pouco sobre isso naquele vídeo sobre prosperidade ou sobre escassez. Eu ensino um exercício lá que é mais ou menos o que eu faço. E aí a pergunta quando eu tava, né, relaxada, em outra vibração, eu sinto, gente, meu corpo formigando, minhas células, eu sinto a corrente elétrica em mim. Eu fiz a pergunta que tem no livro, né, que é: o que devo perceber, saber, ser e receber que permitiria que isso acontecesse na minha vida? Por exemplo, que permitiria que eu fosse próspera, que permitiria que eu tivesse saúde, que permitiria que eu me curasse de tal doença. Então é essa pergunta que você tem que fazer. Por exemplo, curar de câncer, vamos supor. Então, o que devo perceber, saber, ser e receber que permitiria que eu me curasse de câncer? Aí você faz essa pergunta à noite e espera que o universo vai te mandar a resposta. Ao fazer a pergunta, você pode fazer a pergunta para o universo, você pode fazer a pergunta para a sua centelha divina, para o seu eu superior, para Deus, para quem você se achar confortável em fazer. Então faça a pergunta. E aí, gente, hoje de manhã, não, durante a noite, né, eu sonhei com uma pessoa que eu era muito amiga dela e ela foi desleal comigo. Ela foi desleal de uma forma muito cruel, sabe? Isso tem muitos, muitos anos. Eu simplesmente deletei essa pessoa da minha vida. Esse assunto já foi apagado, tipo, não sinto raiva nem nada. Para mim é uma pessoa que não existe. E do nada, tipo, depois de não sei quantos anos, eu sonhei com essa pessoa. Sonhei com essa pessoa. Então, o que eu entendi? Eu entendi que, ou talvez ela ainda pense nisso, ela ficou sentida, né?
do que aconteceu. Eu não sei, existe uma energia estagnada ali. Eu entendi isso, tá? E aí, o que que eu fiz? Hoje pela manhã, eu acendi uma vela, acendi um incenso, é, pensei nela, falei com ela que eu entendi que ela foi uma professora para mim naquela ocasião. Eu aprendi muito com a atitude dela, apesar de ter doído bastante, foi uma época muito difícil. E é, eu falei que me sentia grata é, pela sabedoria que aquele período me trouxe, né? E que eu desejava todo o sucesso do mundo para ela, muita prosperidade em todas as áreas. E aí eu fiz o Ho'oponopono para ela. É, Bom, outra coisa muito interessante nesse sonho, não sei se está relacionado, que a gente estava num local e tinha um óculos com armação laranja, e quando eu coloquei esse óculos, minha miopia acabou, parece que era um óculos mágico. Eu coloquei e aí eu enxergava tudo muito focado. Aí depois eu tirei o óculos e eu continuei vendo tudo muito focado. Então, assim, curou minha miopia. E foi justamente no sonho, no local que essa pessoa estava. Então, assim, coincidências, né? Cada um tira suas conclusões. Bom, esse foi meu relato de 30 dias, né? Muita catarse, muitos insights. É, Vamos ver nos próximos 30, né? É, o que o universo tem para mim. Espero que tenha sido interessante o meu relato, mas é importante que quando vocês escutam, né, assistem um relato de alguém, para vocês não ficarem muito presos a isso, porque cada caminho é único, cada pessoa é única, cada experiência com a ressonância é única. Então, assim, não tenha isso como base, tá? Não veja, tenta analisar a sua experiência da sua ótica, do que você viveu, do que você do que você está vivendo no momento, porque as pessoas são diferentes. Então, às vezes uma coisa, a dor nas costas é uma coisa para mim e uma coisa totalmente diferente para você. Então, não se prenda a isso, não seja influenciado pelos relatos, esteja desperto, tá? Bom, outra coisa que eu acho interessante é fazer diário, comprar um caderno e fazer um diário de todos os dias da ressonância, né? Diário do que acontece, dos seus insights, dos sonhos. E, e é isso. A onda eu toco de manhã, o professor orienta não tocar a onda à noite, não tocar a onda mais de uma vez por dia. Então isso aí tem tudo falando no manual da ressonância, né? E no livro que todos nós devemos ler, né? Tem que estudar, não tem jeito. Bom, eu acho que é isso. Fazer uma autoanálise, né? E acho que é isso. Não tem mais a dizer. Enfim, esse foi meu relato. Já comprei outros livros da Amazon que eu vou ler e eu acho que isso vai influenciar também para a ressonância, potencializar a ressonância, né? Eu falei isso também no vídeo de reencarnação, potencializar. Tem várias ferramentas que auxiliam, né? E eu acho que aquela faxineira, sabe? Que eu contratei para me ajudar a faxinar a casa, eu acho que a ajuda na faxina é justamente esses livros que eu estou comprando e eu estou lendo. Outras pessoas podem fazer terapias alternativas, o Ho'oponopono. Então, são outras ferramentas que a gente faz junto, né, da ressonância. No meu caso, eu estou lendo os livros, né? Que mais? Eu acho que é isso. É,
deixe o seu joinha, é, compartilhem com outras pessoas, conversem sobre expansão da consciência, porque assim que a gente acende uma lamparina para uma pessoa, a gente está iluminando o nosso próprio caminho, não é verdade? Então, deixem as dúvidas, comentem aqui embaixo, fala o que você achou do vídeo, deixem dúvidas, terei o maior prazer em responder, interagir com vocês, e também com isso vocês me incentivam, né, a gravar mais vídeos. Então, é isso. Muito obrigada. Até a próxima.